Jornal Minas, segunda edição. Olá, boa noite. Depois de um período de estabilidade, os números da Covid voltam a subir em todo o país e preocupam. Hoje no Jornal Minas vamos entender os motivos e que novas medidas podem ser tomadas para conter a pandemia. O JM2 está no ar. A taxa de transmissão do novo coronavírus voltou a subir no Brasil, de acordo com o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido. O índice está em 1,10. Isso significa que cada grupo de 100 pessoas contaminadas transmite o vírus para outras 110 pessoas. Em Belo Horizonte também espelha essa realidade. Por aqui, a taxa vem subindo dia a dia. Conosco para traduzir as consequências destes números está Unai Tupinambás, que é infectologista do Comitê de Enfrentamento à Covid em BH. Boa noite, Unai. Boa noite, Marcela. Boa noite. Unai, números preocupantes aí. Belo Horizonte está se aproximando de novo do alerta vermelho na taxa de transmissão, né? Já é reflexo de relaxamento? Significa que a gente tem que voltar para medidas mais restritivas? Qual que é a sua análise sobre isso? Então, veja, é claro que é um reflexo da flexibilização e lembrando que, no máximo, 20% da população de Belo Horizonte teve contato com o vírus nessa primeira fase da pandemia. Ou seja, nós temos em torno de 80% a 85% das pessoas ainda não entraram em contato com o vírus. Com a flexibilização, a gente começou essa flexibilização em agosto, né, em 4 de agosto, estendeu em setembro, em 4 de setembro, com a abertura de bares e restaurantes. A gente achava que isso poderia acontecer e realmente está acontecendo. Então o vírus está circulando na cidade. Interessante que no Brasil inteiro está tendo essa... Eu não chamo de segunda onda porque nós não saímos da primeira onda. A gente tem um recrudescimento dessa primeira onda. O Brasil começa a descer e logo depois ele começa a subir e Belo Horizonte, infelizmente, também voltou a subir. Esses números na última semana passou a nossa taxa de transmissão, o RT acima de 1, nós ficamos mais de um mês com esse RT abaixo de 1. Né? E então agora realmente é preocupante, lembrando também que a despeito de ter aumentado essa transmissão decorrente da flexibilização, a gente não tem ainda um impacto na assistência. Nossa ocupação de leito, de CTI, de enfermaria, quando você coloca o leito de SUS e leito de saúde suplementar, está abaixo de 40%. Então a gente está nessa parte da assistência hospitalar e médica, está tranquilo nesse momento. Sim, Unai, você mencionou aí que a gente não tem exatamente uma segunda onda, porque a gente ainda não encerrou a primeira, né? Qual que é a opinião aí dos infectologistas sobre isso? A gente vê na Europa os casos voltando com força, a Itália passou 700 mortes de novo, depois de um período com menos mortes. Como é que vai ser no Brasil? A gente tem alguma previsão desse cenário? Olha, assim, no Brasil, desde o início nós erramos redondamente no enfrentamento da pandemia. Não teve uma ação centralizada, nós não temos direção, ficamos mais de 3 meses sem ministro da Saúde, o SUS sendo atacado constantemente. Né? Então a gente está colhendo esse que nós plantamos, vamos dizer assim. Então o Brasil, nós lembramos da primeira fase, eu chamo de primeira fase, nós tivemos em torno de 30 mil casos por dia durante mais de 3 meses e mais de 1.000 mortes por dia também durante mais de 3 meses. Né? A partir de agosto, a nossa curva começa a descer, nós saímos no Brasil, nós saímos do platô, começa a descer, a imagem que eu sinto é como se fosse um avião que estava aterrissando, ele arremete. Né? A gente era para descer, para chegar, no caso, até finalizar a primeira onda, como foi na Europa finalizou a primeira onda, né? E agora no outono deles lá está explodindo o número de casos. Aí esse avião no Brasil ele começa a descer, ele arremete, começa a subir outra vez. Os dados dão conta que nesse final de semana a média móvel ficou em torno de quase 27 mil novos casos, com próximo de 800 mortes também por dia. Então, ou seja, a gente mal saiu da primeira onda, estamos entrando nessa segunda fase, essa recrudescência. A gente acha que talvez não vai ter a explosão de casos que está tendo na Europa. Né? Eu acho que tem muito por conta do inverno, as pessoas lá têm uma transmissão muito maior porque ficam mais em ambientes fechados. Talvez essa segunda fase da primeira onda, ela seja uma subida mais constante, não explosiva. Esperamos, né, que não seja tão explosiva e que dê, né, claro, para os sistemas de saúde se reorganizarem, né, se reequiparem, se reestruturarem para enfrentar
essa segunda fase que pode ser muito complexa. Certo. Unai, e por que a gente está vendo esse aumento, né? Flexibilização das normas aí de segurança? O que aconteceu que esses números voltaram a subir assim? Veja, eu acho que a população, com razão, ela está cansada, né? Já são de março até novembro, são quase 9 meses de pandemia. A população está cansada, não aguenta ouvir falar mais de pandemia, de isolamento, de RT, de lockdown, né? Então, acho que teve isso, né? A população, ela banalizou a doença, né? Quando a gente abre, né, os restaurantes e bares, a gente passa em frente a esses restaurantes, muita gente aglomerada, claro, sem máscara. E o que está acontecendo é o que aconteceu na primeira fase dessa segunda onda lá na Europa, né? Interessante isso, que parece que os jovens estão se contaminando com mais intensidade. É o que está acontecendo nos Estados Unidos também. Parece que a primeira fase é os jovens, portanto, os jovens eles têm menos chance de ter doença mais grave, portanto, eles não vão ter um impacto na assistência, né, pronunciado, né, que dá essa nossa folga nesses momentos que nós estamos vivendo agora. No entanto, esses jovens podem levar o vírus, né, para os seus avós, para os seus parentes, mas com alguma vulnerabilidade. E aí, assim, quando a doença chega nesse ambiente de pessoas mais vulneráveis, elas podem adoecer, né, e exigir ter uma demanda na assistência. Então, lembrando que do adoecimento até a internação no CTI, por exemplo, pode demorar em torno de 10 dias. Pode ser que esse impacto dessa segunda fase, né, dessa recrudescência da primeira onda, ele venha a ser sentido daqui a 4 semanas, né, ou um pouco mais, talvez. E, claro, se esses números, né, atingirem aqueles patamares de risco, na faixa vermelha e faixa amarela, de ocupação de leitos, claro que a Prefeitura, junto com seus técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, vão propor novas medidas de contingenciamento dessa pandemia para poder dar conta, né, de acolher esses pacientes que podem requerer uma internação, mesmo no CTI. Pois é, Unai, falando aí em internação, a gente está entrando no período que costuma ter muitos casos de dengue, né? Isso é um problema também para a rede pública e até para a pessoa que pode aí talvez ter as duas doenças também. Sim. Veja, então, engraçado não, isso é triste, porque o SUS ele sofre pressão de tudo quanto é lado. Tem a pandemia da Covid, continua tendo as epidemias da dengue e tem também as epidemias das doenças crônicas, derrame, infarto, né, acidente de trânsito, acidente com arma branca. Então, são 4 frentes de pressão no SUS, que claro que pode impactar. Então, é muito importante a população saber disso, né? Se você tiver uma dengue nesse verão, né, pode ser que você não tenha leito para ser internado por conta da Covid, por exemplo. E tem o desafio da equipe de saúde também de fazer diagnóstico. Né? O paciente está com dengue ou está com Covid? Porque a conduta de isolamento social, claro, né, ela é completamente diferente. Né? Então, veja, a gente está num desafio gigantesco, talvez assim, um dos maiores desafios que o SUS está enfrentando vai ser esse agora, essa segunda fase, nesse momento que nós vamos viver uma pandemia, está vivendo a pandemia da Covid e correndo o risco de uma epidemia, uma recrudescência também da epidemia da Covid. Então, mais do que nunca, a população tem que entender, né, de continuar usando aquelas medidas de prevenção. Nós estamos quase saindo dessa confusão toda, a gente espera que até no final do semestre que vem, né, já tenha acesso à vacina. Então, a população tem que entender da importância que é evitar aglomeração. Redobrar os cuidados, né, Unai? Sempre. Isso. Muito obrigada, boa noite para você. Obrigado, boa noite. E em Minas, o número de casos diários confirmados de Covid subiu muito, de ontem para hoje. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde registrou quase 2.000 casos de novas contaminações pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Também confirmou 14 mortes pela doença. Desde o início da pandemia, o Estado contabiliza 385.427 casos confirmados e 9.531 óbitos. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde creditou o aumento dos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas à diminuição da atenção aos protocolos de segurança e também chamou a atenção para o aumento de casos em cidades que estão na divisa com outros estados. A pandemia impactou várias atividades econômicas. Um dos segmentos que mais sofreu foi o de aplicativos de transporte. Segundo pesquisadores da UFMG, no primeiro mês após decretado o fechamento de comércio, escolas e outras atividades, 36% dos motoristas tiveram que se afastar do trabalho. Com menos movimento nas ruas, a renda também caiu. Desde 4 da manhã, ele está percorrendo as ruas.
A meta é trabalhar 8 horas por dia para ter lucro. Tem sido assim há mais de 2 anos. Mas o coronavírus obrigou o Joel a fazer uma pausa de 3 meses. No início eu comecei a sair e despencou. Despencou, era coisa de 3 horas, 4 horas. Você ficava às vezes 4 horas e com pouquíssimas chamadas, muito poucas chamadas pequenas, de distâncias curtas. E aumentou o número de assaltos também, né? Aumentou o número de assaltos, porque a rua vazia, o dinheiro sumiu, todo mundo sumiu. E quem tinha dinheiro são os taxistas, os motoristas, os pequenos comércios. Lá em março, muitos motoristas encostaram o carro ou mesmo devolveram para as locadoras. Aqueles que insistiram em trabalhar viram a demanda despencar. A média de horas trabalhadas caiu para menos da metade. Hoje, a situação é bem diferente com a flexibilização da economia. Mas não se engane, muitos motoristas ainda sentem os reflexos da pandemia. O pesquisador da UFMG diz que a situação é pior para quem não tem carro próprio para trabalhar. Vamos supor que os casos voltem a aumentar, como está acontecendo em outros países. O indivíduo que tem o carro próprio, para ele para na garagem e espera, perde renda e espera. Agora, aquele que precisa alugar o carro é mais complicado, dele voltar e sair, porque ele precisa firmar um contrato com a locadora, pegar o carro, assume um contrato de 1 mês. Então, esses que têm carro locado, eles estão numa situação de maior fragilidade, porque a incerteza não permite que eles retomem a atividade. Já o economista lembra que o desemprego crescente por causa da crise joga mais trabalhadores nas plataformas digitais, saturando ainda mais o setor. É uma forma de trabalho, de voltar a ter algum tipo de renda muito rápida, porém o volume de gente cada vez maior é aquela questão, oferta e demanda. Quanto mais tem motoristas, menor a possibilidade desses motoristas pegarem corridas, porque tem muita gente. Então vai ficar muito mais difícil. E assim, aquelas tarifas dinâmicas de outrora talvez não sejam mais possíveis. Joel prefere nem cogitar o futuro, mas ele sabe bem o que é preciso para ninguém passar aperto. Torcer para que o mercado volte, e principalmente os profissionais mais qualificados, como engenheiros, tem muitos engenheiros, advogados, pessoas formadas com curso superior, fazendo aplicativo. Torcer para o mercado voltar, absorver essas pessoas, para que elas voltem a fazer o que elas... A proposta de vida delas, o sonho delas, que elas estudaram. E aí, pode ser que sobe mais, né? Aí vai ter mais vagas para as outras pessoas, para fazer o aplicativo em si, se tornar uma profissão. Situação complicada, né? Ainda não conseguiu se cadastrar para receber o Bolsa Merenda? O benefício é pago pelo Estado a famílias pobres que tenham estudantes matriculados na rede estadual. As famílias que se enquadram nos critérios do programa, mas que ainda não conseguiram acessar o benefício, têm até esta quarta-feira, amanhã, para enviar um questionamento por meio do telefone 155 ou pelo e-mail bolsamerenda@social.mg.gov.br. O programa paga desde abril deste ano R$ 50 por mês para estudantes da rede estadual cuja família esteja inscrita no CAD único e que se enquadre em situação de extrema pobreza. A seguir, um temporal assustou moradores de Alfenas hoje à tarde e tem mais chuva forte prevista para o estado. E ainda, eleições mudam a configuração da Câmara Municipal da capital. Os detalhes já já. Olá! Com a necessidade do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o Opinião Minas está diferente. As entrevistas são feitas remotamente aqui pelo estúdio para mantermos a segurança de todos. Mas continuamos com o nosso propósito de dar a você, telespectador, a oportunidade de receber informações detalhadas e de qualidade sobre os diversos assuntos da atualidade. O programa aborda temas como economia, mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde, educação e comportamento. E não se esqueça, o horário também está diferente, de segunda a sexta, às 8h15 da noite. E eu te espero. Olá, nesta quarta, uma harmonia dedicada ao violão. Você vai conhecer mais sobre a história da produção musical mineira para o instrumento. Vai conhecer também um pouco da vida e da obra do violonista mineiro José Lucena.
E no concerto final, tem Fábio Zanon com participação especial do violoncelista Antônio Menezes. O Harmonia vai ao ar nesta quarta, 10h15 da noite, aqui na Rede Minas. Três pessoas morreram e 7 ficaram feridas num grave acidente hoje à tarde, no sul de Minas, próximo a Congonhal. O motorista perdeu o controle da direção de uma carreta e bateu contra 5 veículos que trafegavam no sentido oposto, na BR-459. Um desses veículos era um carro funerário que carregava um corpo. Chovia no local na hora do acidente. Uma vítima grave foi internada no Hospital Municipal de Pouso Alegre. Também no sul de Minas, várias cidades foram atingidas por um temporal hoje à tarde. Segundo especialistas, a chuva, acompanhada de ventos fortes, pode ser classificada como um mini tornado e tem mais chuva forte prevista para o estado nas próximas horas. Em Alfenas, o telhado de um posto de combustíveis desabou no bairro Pinheirinho. Segundo os bombeiros, a chuva durou cerca de 20 minutos e o vento forte derrubou a estrutura. Diversas árvores caíram na cidade. Casas foram destelhadas e ruas ficaram alagadas. O prefeito decretou emergência na cidade. Nós estamos acabando de decretar a emergência por conta dos estragos da chuva que passou aqui na cidade toda, destelhou ali o posto. Eu fiquei impressionado como que levou. Uma quantidade muito grande de chuva. Então aqui, gente, nós vamos socorrer as famílias, fornecer telhas se o que for preciso, e também vamos transferir as famílias, algumas para outras casas, algumas se não tiver vai para o hotel. Em outras cidades do sul do estado também choveu forte esta tarde, como em Machado e Santa Rita do Sapucaí. A frente fria que atua sobre o estado deve trazer mais chuva forte essa semana, especialmente no sul e zona da mata. Hoje nós podemos observar que fortes chuvas se organizaram devido ao forte calor aqui em Minas Gerais, combinado com o ar frio que vindo do litoral de São Paulo, organizaram muitos núcleos de chuvas e dentro desses núcleos, nuvens cujo topo foi até 15 quilômetros de altura. E da base dessas nuvens pode surgir até tornados, que são aqueles funil da nuvem que vai até o solo. Essas nuvens normalmente causam chuvas acompanhadas de raios, rajadas de vento, granizo. Amanhã há possibilidade de chuvas de forte intensidade, principalmente na zona da mata e no sul do estado. Não só na quarta, mas também na quinta-feira, isso devido à passagem de uma frente fria pelo litoral da região sudeste e com o transporte de umidade vindo da Amazônia. Esse choque dessas duas massas de ar vai trazer chuvas fortes para Minas Gerais nos próximos 2 dias. E choveu granizo nos bairros Alto Vera Cruz e Paulo VI, em Belo Horizonte. Chuva forte também na região leste da capital. A Defesa Civil pede cuidados redobrados para quem transita na região. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, convidou os atuais secretários municipais a continuarem na próxima administração e em breve terá que recompor sua base de apoio também no Legislativo. A nova composição da Câmara Municipal de Belo Horizonte apresenta maior fragmentação partidária. Atualmente são 19 legendas. Em janeiro serão 23. Das 41 cadeiras, 17 vão continuar com parlamentares que se reelegeram. As outras 24 vão ser ocupadas por novos vereadores. A renovação foi de 58,5%. O índice é maior que na eleição passada, que foi de 56%. Legendas deixam de figurar na nova composição. O PCdoB e o PSB perderam as únicas cadeiras que ocupavam na casa. O PSD foi o que teve mais candidatos eleitos, mas sofreu uma redução de vagas. Passa dos 13 vereadores atuais para 6 eleitos. O PP, que não tinha nenhum vereador, passa a ter 4. O Avante também aumentou sua representatividade e vai de 2 para 3 vereadores eleitos. O Novo também cresceu, vai de 1 para 3 cadeiras. O PDT é outro que não tinha representantes e agora elegeu 3 vereadores. Já o Cidadania também teve redução de cadeiras e vai de 3 para 2 representantes. O Patriotas cresceu, vai de 1 para 2. O PSOL e o PT ficaram iguais e mantêm 2 cadeiras cada. O DEM foi de 2 para 1 cadeira. O MDB mantém 1 cadeira.
PL, PMN, PRTB e Rede ganharam representação na Câmara e passam a ter um representante cada. Podemos, PSDB, PSL, PTB, PTC e Republicanos mantiveram uma cadeira. O PROS e o PSC caíram de 3 para uma vaga cada. De todos esses partidos, a coligação que apoiou o prefeito reeleito Alexandre Calil, do PSD, vai ocupar quase 44% das cadeiras. E no programa Opinião Minas, daqui a pouco, às 8h15 da noite, com Érica Vieira, você acompanha uma análise completa sobre os impactos das eleições no poder legislativo aqui no estado. Não perca! Em instantes, como terminou a audiência entre o governo do estado e a Vale para definir compensações pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão e mais, o programa pioneiro de uma maternidade da capital, que é referência no tratamento de bebês prematuros. A gente volta já. Na agenda desta terça tem a 20ª edição do FETO, o Festival Estudantil de Teatro. Tem também o Festival Internacional de Cinema e Transcendência, uma mostra que nos leva a refletir sobre espiritualidade e o sentido da vida em meio de produções audiovisuais que tocam nesse tema. É logo mais às 8 da noite e eu te espero. Terminou mais uma vez sem acordo a audiência de conciliação entre a mineradora Vale, o governo de Minas e outros órgãos do poder público do Estado e da União. A audiência é intermediada pelo Tribunal de Justiça de Minas. Foi a segunda tentativa de um acordo para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da Vale, que ocorreu em 2019 na cidade de Brumadinho. Atingidos por barragens acompanharam a audiência do lado de fora do tribunal. O processo de conciliação tenta um acordo que evite uma batalha jurídica sobre o caso. O governo de Minas pede uma indenização de 54 bilhões de reais pelos danos causados, mas a mineradora apresentou uma contraproposta que foi rejeitada. O auxílio emergencial pago a atingidos foi prorrogado até 31 de dezembro. O rompimento da barragem causou 270 mortes e 11 pessoas ainda estão desaparecidas. Hoje é Dia Mundial da Prematuridade, um dia para refletir sobre métodos que podem ajudar a reduzir partos prematuros, que somam mais de 340 mil por ano no Brasil. Há quase 30 anos, uma maternidade de Belo Horizonte criava um método que se tornou referência nacional no amparo de bebês prematuros, dando mais conforto e aumentando a expectativa de vida deles. Matheus nasceu com 29 semanas de gestação, pesando 1,240 kg. Durante toda a gravidez, Jussiele fez acompanhamento com uma obstetra e o pré-natal. Como não tinha sido detectada nenhuma alteração, a chegada antecipada deixou a família um pouco assustada. No começo eu chorei bastante, não aguentava ir lá ver ele, mas cada dia foi passando, foi me tranquilizando, vendo a evolução dele. A Organização Mundial da Saúde considera prematuro o nascimento antes de 37 semanas de gravidez. A prematuridade afeta 340 mil bebês todos os anos no Brasil e é a principal causa de mortalidade neonatal. Um problema que, segundo os especialistas, pode ser evitado. Então, um pré-natal bem feito, bem acompanhado, ele consegue prevenir diversas causas de prematuridade, como infecção de urina, a hipertensão,
diabetes, né? Outro fator que contribui para a chance de um bebê nascer prematuro é a gravidez na adolescência, já que o sistema reprodutor ainda não está totalmente desenvolvido. É o caso da Bárbara, que teve o filho com pouco mais de 30 semanas de gestação. Foi um susto muito grande, porque eu esperava pelo momento de poder pegá-lo, né? Ter todo aquele carinho de momentos de primeira vez de ver o bebê, e não foi assim. A gente precisa ensinar para o neném aqui fora tudo que ele teria que ter aprendido lá dentro da barriga. Então, é um neném que vai precisar de uma ajuda para respirar, que vai precisar de uma ajuda para mamar, então ele tem que ter uma via para alimentar até aprender. Para ajudar no desenvolvimento do bebê prematuro, uma das estratégias mais usadas no Brasil é o método canguru. Ao contrário da prática tradicional, em que o recém-nascido fica o tempo todo na incubadora, neste método ele é colocado pele a pele com a mãe e o pai. O toque vai aumentando aos poucos e traz benefícios para além da saúde do bebê. Benefícios relacionados ao crescimento, desenvolvimento, favorecendo, né, o crescimento e desenvolvimento, diminui o risco de infecção, favorece o vínculo com a família. Consequentemente, melhora do ganho de peso também do bebê e menor tempo de internação. A prática complementa os cuidados terapêuticos oferecidos na maternidade. Uma equipe multidisciplinar acompanha todo o desenvolvimento do método canguru, que possui 3 fases. A primeira etapa vai desde a identificação dessa gestação de alto risco no pré-natal, orientação, acompanhamento dessa gestante, dessa família, até a internação dele na UTI e na UCI convencional. A segunda etapa, ela é organizada, é a UCI canguru, é quando esse bebê ele vai para uma unidade em que a mãe permanece o tempo todo com o bebê. A terceira etapa, que é quando esse bebê recebe alta, e ele recebe alta ainda com uma necessidade de acompanhamento, esse acompanhamento compartilhado, maternidade e atenção básica, até ele completar o peso de 2,5 kg. Um dos bebês que está recebendo o tratamento é o da Bárbara. Lorenzo nasceu bem e está na UTI ganhando peso. A mãe fica toda feliz ao notar os avanços que o filho faz a cada dia. Eu me sinto mais perto do meu bebê, eu trago mais, eu dou carinho e eu fico mais forte com isso também, de saber que ele está recuperando. São muitas coisas que, infelizmente, é um dia de cada vez. Então, um dia está bem, no outro nem tanto. E o método canguru ajuda muito a gente a sentir que está mais pertinho do bebê e acho que para ele também é muito importante. Trabalho importante demais, né? E uma última informação. A chuva forte que atinge algumas regiões da capital forçou a adoção do protocolo de segurança e a região da Vilarinho, na zona norte de Belo Horizonte, foi fechada. O local só volta a ser liberado ao trânsito quando o perigo de inundação passar. O JM2 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.